Fala pessoal, mais uma vez aqui estamos com o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Pode ir entrando que a sala está ficando cheia, então pode ir entrando. Pessoal, para quem não nos conhece, nós somos do podcast Pode Crente, aqui da igreja da Adebrais Jardim Araguaia, tá bom? A gente tem esse projeto que é esse podcast que a gente traz todas as noites o pregador, o preleitor ou a cantora, né, para a gente entrevistar, para saber um pouco da história, né, que às vezes a gente não conhece a vida ministerial, né, como que chega até esse ponto. Então é muita coisa legal aí para vocês. Hoje a gente tem uma convidada, excelente. A gente vai apresentá-la já. Mas antes, eu vou apresentar os colaboradores desse podcast, né? Então a gente tem aqui o nosso irmão Matheus. Paz, galera. Do grupo de jovens do Jardim Araguaia. Temos aqui o Jadiel. E aí, pessoal? E agora, gente, eu vou apresentar para vocês. Inclusive, quem não me conhece, sou o Christian, tá bom? Faço parte dos jovens aqui da Igreja de Jardim Araguaia, Adebrais. Sou professor de EBD também, tá bom? E agora sim, podemos apresentar nossa convidada, Stephanie! Aê! Boa! Stephanie, muito bem-vinda. Obrigada. É o primeiro podcast, né? Primeiro podcast, você participou de outros? Não, esse é o primeiro. Primeiro podcast, muito bem-vinda, tá? Obrigada. Se quiser se apresentar já, fica à vontade. Amém. Vai ter que falar tudo? Só apresenta o nome, o que faz. As qualificações. Qualificações. Os Currículo, tá? defeitos também. Currículo ministerial. Amém, amém. Gente, Pai do Senhor, feliz em estar aqui hoje. Que bênção, né? Culto abençoado. Foi Estou a me bênção sentindo de Deus. honrada, gente, tá falando aqui. Vou estar falando um pouquinho ao meu respeito e as minhas qualificações espirituais Vai entregar tudo, galera. e ministeriais E eu também. fiquei sabendo que é uma lista, né? Sim, muita coisa, gente. Tenho 25 anos, sou missionária desde os 19 pelo Parque São Rafael, que é o ministério que eu faço parte, né, atualmente. Atualmente não, toda a vida. Não sei o que é mudar de igreja, não sei o que é mudar de ministério, não sei, toda a vida no Parque São Rafael. Na minha igreja local, eu sirvo como missionária, sou professora de escola bíblica. Aê! Amo, eu Aê. gosto de ensinar. Isso aí, Eu tenho um isso aí. mistério aí com dom de mestre, eu gosto. Espero que tenha polêmicas. Eu amo, eu gosto de ensinar. Tem um projeto chamado Sala de Oração na minha casa. Conheço. É manto, hein? É manto. Quem vai sabe o que eu estou falando. E tá virando uma igreja já, lá, praticamente. Tá virando uma igreja. A gente tem 2 pontos, né? Um é na minha casa, que é aqui no Capuava, em Santo André. E o outro é no Tamarutaca, Glória a em Santo Deus. André também. Sou mentora de mulheres, atendo pessoas lá na minha casa presencialmente, né? A gente fala sobre questões espirituais, questões emocionais. Não sou psicóloga, eu tenho que deixar claro isso, que eu não sou psicóloga. Você tem depressão, você tem ansiedade, você tem alguma patologia? Vai para a clínica. Vai com quem sabe cuidar, entendeu? Agora, se for um caso aí um pouquinho mais embaixo, vem para Miss. Vem para a mesa da Miss que a gente resolve. Então, é isso, eu ministro a palavra, né? Hoje, às vezes nas horas vagas, sou cantora, nas horas vagas. Hoje eu cantei, né? Olha, eu Dei vi uma que você palhinha. ministrou um casamento, Stephanie. Ministrei! Meu, ele Achei me trouxe. diferente. Gente, até isso, celebrei um casamento. Você acredita nisso? Não acredito. Não, e tô pra celebrar outro. Você acredita? Não, eu não faria tudo isso. Pois é, e tô agora para celebrar outro. Glória a Deus. Agora, tá chegando aí. E são essas minhas qualificações. Às vezes, regente. Às vezes, regente. Regi esses dias lá na sede. Ele estava lá, agora no final do ano. E é isso, tô aí fazendo a obra. Mas desde que hora meus que tu 19 come, que hora que anos. tu dorme, porque pelo que eu tô vendo... Missionário não dorme. Eita, o anjo tá Jesus. toda hora. Eita, Pior que é verdade. É verdade. Gente, não tem. É. Não tem. Você ainda tá fazendo Não tem. faculdade? Fiquei sabendo que Já. você falou na pregação que tava fazendo, né? Já terminei. Sou formada. É para falar também, né? Agora as falar. qualificações pessoais. Pessoais. Agora são as pessoais. Sou formada em RH. Fiz Boa. faculdade de RH. Aí eu terminei RH, comecei a faculdade de ADM e terminei também a faculdade de Glória a ADM. Deus. Ano Próspera em passado. 2 faculdades, aí é próspera. Fiz 2 faculdades, trabalhei na área, trabalhei na parte financeira de uma empresa. Atualmente não estou trabalhando CLT, estou empreendendo, Entendendo. que é outra coisa também. Eita, Jesus. São muitas coisas, muitas, né, qualificações. E estou aí, gente, fazendo a obra e não durmo.
Não Não dorme. durmo, não. É isso, não As dorme. olheiras aqui, ó. Não durmo, a gente não dorme. Mas eu acho né? que Deus honra cada coisa. Deus né? honra cada esforço. Cada Eu creio esforço. Eu vejo Deus em tudo, assim, detalhes na minha vida. Não só na parte espiritual, né? A gente fala bastante daquilo que é espiritual, porque é aquilo que a gente mais vive. Sim. Mas eu vejo Deus em cada detalhe, assim, na minha vida. Até na questão da casa. Né? Eu contei hoje testemunho Verdade. Sim. aqui. Mas eu vejo Deus em tudo, cuidando de mim, assim, em detalhes. Glória a detalhes. Caramba. Ô, Stephanie, eu te conheço bastante, então eu já queria conversar um pouco sobre isso, sobre a sua trajetória em si. Como você descobriu que você era missionária? Como eu descobri que eu era missionário, eu sempre tive muitas guerras familiares. Né? Eu morei a vida inteira com meu pai, minha mãe, minha irmã. E as minhas guerras sempre foram familiares, dentro de casa, porque só eu, como cristã, frequentando a igreja, minha família nunca foi crente nem nada. E o que começou a acontecer? As pessoas vinham até mim para trazer problemas familiares. Olha. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas me chamar para ir nas casas fazer oração. E não começou longe, não. Começou na geografia que eu estava inserida. Olha. No Caramba. local que eu estava inserida. Né? Deus sempre teve um chamado assim comigo a respeito de lares, de famílias. E é onde eu fui mais curada, onde eu fui mais machucada, Sim. curada por ele. E onde ele também mais me tratou. Foi nessa área familiar. E teve uma época da minha vida que eu deixei um pouquinho isso de lado, né? A questão dos lares, a questão de famílias. E aí teve um dia que eu fui para minha terapeuta, inclusive eu creio que ela vai ver depois, no nome de Jesus, a terapeuta Rose, um Aí, abraço Rose. para ela. E ela me cobrou a respeito disso. Ela falou assim, como que tá? As visitas nos lares, as famílias. E aí eu falei assim para ela, eu estou muito ocupada. Estou muito ocupada, estou trabalhando, estou estudando, estou sem tempo para isso. E aí ela me repreendeu. Olha. E aí ela falou bem assim para mim, não fica adiando o que Deus tem com você. Aí eu fui trabalhar, gente. Cheguei no trabalho, a minha vizinha, parede com parede, me mandou uma mensagem, sem saber de nada. E ela falou assim, Stephanie, eu queria muito que você viesse aqui na minha casa fazer uma oração. Meu Deus. Porque o filho dela tem 11 anos. O meu filho só está falando em se matar. Eu não sei o que fazer. Caramba. E ali eu comecei a entender o chamado missionário. Comecei a entender um chamado para famílias. Comecei a entender que naquilo que ele abriu a ferida, ele estava me curando e ele ia usar isso como ferramenta para o reino dele. Foi justamente nessa fase. Nessa legal, fase que eu entendi. E foi na fase também que o óleo desceu. Que foi a questão da consagração. Inclusive, eu creio, né, que muitos jovens que assistem a gente, o nosso podcast, enfrentam esse problema que você falou, que é o seguinte: os pais não são crentes. Sim. E os filhos, que muitas vezes começam na adolescência, na igreja, têm que enfrentar, além da sua própria luta, né, diária ali com Deus, para renunciar para essas coisas que a gente sabe que o adolescente passa muito. E, além de tudo, tem que chegar em casa e falar, minha casa Sim, é eu e como que eu vou fazer? exato. E aí eu queria te perguntar, como que foi isso para você? Porque o Patrick tá aqui, meu irmão gêmeo, tá, gente? E a gente... Cadê? Aê! E a gente sabe muito bem disso que você falou, porque minha mãe começou a frequentar a igreja por agora, mas meu pai, ele não frequenta, né? Ele tentou já uma época, mas ele não consegue ser constante. E a gente tem essa luta também diária. Sim. E aí chega na nossa mente aquela questão, né? A gente crente, a gente vindo na igreja todo domingo, mas, não consigo salvar minha casa. Como que foi isso para você? É uma cobrança, né? E eu aprendi algo. Que tem guerras que eu venço deixando elas. Pronto. Glória a Deus. Matei. É isso. Entende que foi o que aconteceu comigo? Foi o que eu preguei hoje, né? Sim, A questão da esterilidade. Por mais força que eu colocava, por mais esforço que eu fazia, eu não via uma mudança positiva dentro da minha casa, né? Uau. E eu entendo que chega um momento em que aquilo que a gente carrega, a unção que a gente carrega, né, o ambiente não vai mais aguentar. Verdade. Não vai mais aguentar. Aí Deus vai criar a situação para eu seguir o meu rumo. Boa. Que foi o que aconteceu comigo, né? Gente, eu fiz tudo que você imaginar, jejum, Sim. oração, campanha, né? Mas se a pessoa não quer uma mudança, um posicionamento, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que
deixar. Uau. Tem guerras que eu só venço deixando. Uau. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma mudança lá na minha casa, né? Eu dormia no mesmo quarto que a minha mãe e a minha irmã, e o meu pai dormia no quarto de cima, e eu falei, não, mas tá um desalinhamento total aqui dentro. Já começa por aí, na parte conjugal. Já tá um desalinhamento total. E eu falei assim, eu vou mudar essa situação. Cheguei um dia do serviço e Deus já estava começando a abrir a minha visão, né, a respeito de algumas coisas do mundo espiritual, a respeito de espíritos que estavam atuando lá dentro, Olha. né? Eu sentia cheiros que nem todo mundo sentia. Meu Deus. Eu via coisas que nem todo mundo via. Sentia na pele, sabe? O que nem todo mundo sentia. E aí teve um dia que eu cheguei do serviço e a minha cama não estava lá, no quarto da minha mãe. E eu falei, mãe, o que aconteceu? Aí ela falou assim, a partir de hoje, você dorme lá em cima com seu pai. Meu Deus. Não quero mais você dormindo aqui. Porque todos os dias eu cobrava muito ela acerca de um cheiro que eu sentia, um odor que eu sentia no quarto, muito forte. E só eu sentia aquele cheiro. Só eu sentia. Ela não sentia, minha irmã não sentia, meu pai não sentia. E aí Deus começou a me mostrar que haviam espíritos trabalhando, porque onde há movimentação de espíritos, há odores também, né? Caramba. Eu creio. Há odores, né? Você sente no corpo, você sente no físico. Tem local que você chega que tem muita opressão. Você já foi em lugar assim? Vocês já foram em lugar assim? Já que você fui. chega até a igreja. Até a igreja. Pasmem, até a igreja. Que você chega e você sente dor de cabeça, sai pesado, né? Deus foi começando ali a desenvolver. E aí foi isso. O ambiente não aguentou a unção que Deus estava desenvolvendo sobre a minha vida. Tirou a minha cama, colocou na cama no quarto de cima, que era o quarto do meu pai. E aí eu mudei, eu falei assim, não, eu vou começar a alinhar as coisas. Chamei a minha irmã para dormir comigo lá no quarto e falei, dorme com ele então. Não quis. Não houve esse alinhamento. Além disso, eu falei assim, esse quarto aqui já não está do jeito que eu queria, eu vou mudar as coisas. Aí eu fiz uma reforma, acho que você acompanhou. Acompanhei. Essa reforma. Ele é meu fã. Jadiel é meu fã. Eu amo. Ele é um dos primeiros a ver o que eu posto. Amo. E aí eu mudei lá o quarto, comprei guarda-roupa, pintei, gastei uma nota. Meu Deus. Né? Fiz uma mudança total. Não houve mudança. E aí eu entendi. Tem guerras que se vencem deixando. Uau. E aí Deus começou a deixar pequenos sinais de que era um tempo novo, né? De que era justamente a fase de eu ir morar sozinha, de eu sair daquele ambiente, que é o que aconteceu com você também, Sim. né? Deus, ele sabe como trabalhar. Eu falei glória a Deus no começo porque é essa mensagem, né? Porque às vezes a gente se cobra como crente, mas a gente tem que entender que nem tudo vai depender da sua unção, Exato. né? Apesar de ser da família, né? Então essa mensagem de às vezes você tem que deixar, porque você já fez de tudo, né? Fiz. Enquanto você podia com Deus, e às vezes você tem que deixar. É exatamente Que mensagem. isso. Que mensagem. E aí, Matheus, o que você tem? Além desse processo familiar que você passou, que envolveu bastante na sua vida ministerial, tem algum outro processo assim que tipo influenciou bastante também para que houvesse o seu crescimento espiritual? Teve, gente. Eu falei antes, mas cortou, né? Vou falar de novo. Um dos processos que mexeu muito, que foi o início de tudo, foi o rompimento de uma aliança. Né? Porque eu já tive um relacionamento, eu era bem novinha. Meu Deus. Quem dera se eu tivesse, sabe, um pai e uma mãe crente pra chegar e falar, não é bem assim, não tá na hora. Comecei a namorar com 14 anos, gente, na Olha. igreja. 14 anos. Caramba. Cantava na mocidade e tudo, e ele também, né? Ele era assim mais velho que eu, e aí eu namorei 3 anos. E aí Deus sempre me cobrava, né, a respeito disso, falava que não. E aí Deus vai dando corda pra gente, né? É. Tem situações que Deus ele vai lançando, vai deixando a corda. Só que chega uma hora que ele puxa a corda, que foi o que aconteceu comigo. E aí Deus ele permitiu o rompimento dessa aliança, aconteceu uma situação, não vou expor aqui. Claro. E eu rompi aquela aliança, aquele relacionamento, e foi isso que foi o ápice, entendeu? Foi através disso que eu iniciei a minha vida com Deus, que eu iniciei o meu ministério, que eu iniciei o meu chamado. Eu creio que se eu estivesse ainda hoje nesse relacionamento com essa pessoa, muito provavelmente eu não ia estar na igreja,
já ia ter filho. É, Mas Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então, assim, para cada renúncia, para cada perda que a gente tem, Deus, ele honra. Deus honra renúncias. Eu tenho vivido isso. E voltamos naquele assunto que a gente estava falando agora, que às vezes você tem que quebrar o laço para formar outro. Exatamente, que Né? foi exatamente o que aconteceu comigo. A minha trajetória de renúncias, eu já tive que abrir mão de muitas coisas. Amizades, relacionamentos, família, geografia, né? Eu poderia muito bem ainda estar morando com os meus pais, Sim. até meu apartamento sair, que é no ano que vem. Inclusive, vocês estão convidados. Aí, Aê, ó. boa! Como que não? Como que não? Eu poderia, né? Mas eu vejo que em tudo Deus tem um propósito, até nas renúncias, nas dores, naquilo que a gente abre mão, porque tem uma diferença. Tem. Né? Tem uma diferença. Quando Deus tira e quando eu abro mão. Uhum. Tem uma diferença, são 2 pesos e 2 medidas. Quando Deus tira, pode me gerar frustração. Mas quando sou eu que tenho que abrir mão, é aí que ele vai honrar mesmo. É aí que ele vai vir com um período de honraria, sabe? Um período de conquista. Então, toda a minha vida, até emprego. É. Emprego também, tive que abrir mão. Eu tive. Eu entendo quando Deus está falando comigo, sabe? Nem sempre, foi o que eu preguei também hoje. Nem sempre Deus usa a vida de um profeta para falar comigo. Nem sempre vem uma irmã da revelação. Embora a gente gosta, né? Tem alguns Nossa. que tem medo. É. Tem alguns que tem Alguns medo. Quando têm ela é medo, pra Jadiel tem revelar. Quando é pra Eu revelar, ela vejo um toque, revela. Eu saio com ele. Quando é pra revelar, revela. Isso, mas assim, Deus, ele fala. Eu já até comentei isso com o Jason já. Deus fala muito comigo na palavra. Olha. Você acredita? Às vezes é um tema que tá vindo de encontro àquilo que eu tô vivendo. Eu falo muito isso, sabia? Porque, assim, é muito interessante, porque toda vez que eu dou aula, É aquilo que você tá vivendo, eu não, geralmente? eu não dou aula pra pessoa, eu dou aula pra Pra mim. você, é verdade. Tudo aquilo que eu ensino é pra mim. Vai Todo- cortando na gente primeiro, Isso né? é muito Verdade. interessante mesmo. Exato. Todas as vezes, todas as aulas, é pra mim. É verdade. E a gente vive isso, né? Eu vivi um tempo na minha vida, ano passado mesmo, né? Que de setembro pra cá. Meu, todo lugar que eu vou, os congressos, as campanhas, qual que são os temas? São todos temas em comum. Algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Então, assim, Deus, ele fala muito comigo através disso, de sinais, de enigmas. O que é um enigma? Algo difícil de ser decifrado, né? E eu entendo isso, que Deus fala com a gente também através de situações que vão acontecendo, né? E ele vai desenvolvendo o nosso discernimento. É muito bom a gente ter isso em mente, porque a gente não fica refém de revelação. É. Tem gente que, olha, eu tenho uma raiva. Se você que está assistindo é assim, mude, tá? Meu Deus. Por favor, É isso. mude. O quê? Gente, todo culto a pessoa quer uma revelação, todo culto a pessoa quer uma oração. Ih, Gente, pelo amor de Deus, entenda os sinais que Deus vai deixando, né? E a gente precisa Precisa. entender isso. Bom, uma coisa muito simples assim que eu admiro na Stephanie é que ela traz significados grandiosos de coisas simples. Eu até Verdade. sou bastante lá em casa de vocês, Eu amo, Stephanie. olha. Eu me reúno com o Christian Dias e falo, ó, Stephanie tá fazendo a mesa agora, na minha sala. Na mesa. Inclusive, rapidinho, Jadiel. Se tem uma coisa que a Stephanie é conhecida lá, é pela mesa. risada. Ou pela mesa. Pela não, risada. Ela dá uma risada. Pela Eu tô risada. contendo aqui, ó. Por enquanto. Que a risada dela, pessoal, essa vai ser vocês vão ver contagiante. durante esse podcast. Ela atinge uma aguda assim que ninguém atinge. Que cantando eu não Que atinjo. não, cantando não atinge. Mas Eu vou rindo. imitar rapidinho. Faz aí, vai. essa vai ser uma Não missão vou agora. passar essa vergonha, É conhecida não por vou. pregação? Não. É Pela conhecida pela risada. risada. Vou fazer ela rir, essa vai ser uma missão agora. Não, gente, não. Sim. Não contei. Ô, Vai ter Stephanie, cortes depois. mas voltando aí, quando você fala sobre a mesa, o que a mesa traz de significado pra Meu você? Deus. Porque eu acho muito legal quando você fala no Instagram, assim, para as pessoas valorizarem os momentos simples, de uma casa simples. Exato. É isso daqui, né? Olho no olho, partilhar, histórias, pertencimento, amor, servir. A mesa é isso, que é algo que eu nunca tive na minha casa. Nunca tive, né? O que é comum? Em famílias crentes, mas também em famílias não crentes. O almoço de domingo. O almoço de domingo é sagrado. Ela já foi lá em A casa pessoa... comer, tá, gente? Isso, No eu já fui lá domingo. comer, gente. Inclusive, tem um bom cozinheiro lá, ó. O que é comum, né, nas famílias, é o almoço de domingo. A pessoa pode ser crente ou não, né? Chegava lá na casa dos meus pais, de domingo, cada um pro seu canto,
pede uma marmitex. Ou então, vamos no shopping. Andar, vamos comer, mas chegar lá na mesa, todo mundo fica no celular. E eu tenho o sonho de ter uma família, gente. Olha. Não chora, tá? Eu tenho o sonho de ter uma família e eu quero ser muito boa, assim, pra fora, né? As pessoas olharem e falar, não, é mulher de Deus, mas eu quero ser melhor ainda dentro. Servir, sabe? Ter algo que eu nunca tive dentro de casa. Fazer uma refeição com amor, servir a mesa, compartilhar, essa comunhão. Isso aqui, ó, que a gente tá tendo. Nunca houve. Tanto que na casa dos meus pais, nunca teve mesa, né? Assim, depois que eu fiquei mais velha, eles compraram metade de uma mesa e essa mesa era de abrir e fechar. Caraca. O Jason já viu, que ele já foi na casa dos meus pais. Então, assim, não era algo comum, né? E aí, quando eu me mudei, uma das coisas que eu falei assim, Senhor, eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu quero uma mesa. E ganhei uma mesa. Olha aí. Caraca. Com 4 lugares. Bonitinha ela, gente. Bonitinha. E aí eu gosto de mesa posta. A refeição pode ser simples. Hoje eu recebi uma amiga lá em casa. E eu falei pra ela, não, você não vai comer sem almoçar, não. Vou fazer comida pra gente aqui. Vai ser simples, mas a gente vai comer. Mas montei lá a mesa, a gente conversou. Ela expôs algumas coisas que estavam acontecendo com ela. Então, assim, meus pais sempre foram muito distantes de mim emocionalmente, sabe? Sempre moramos na mesma casa. Mas sempre foram muito distantes de mim. E eu nunca tive isso, né? Mas eu quero proporcionar isso para quem entra na minha casa, não só no casamento, mas agora já, para quem entra na minha casa, para quem vai lá, tem um mistério lá naquela mesa. Eu aguardo vocês lá um dia. Poxa, bora. Eu aguardo vocês lá, pra gente ter um tempo de mesa. Tem lugar sabe? na mesa, pode se assentar. Tem lugar na mesa. E aí quem senta lá, o Cris, o Jadiel e o Matheus, quem senta lá não vai só pra comer, não. Vai pra ser ministrado. Olha. Pra Recebe. ser alinhado. O que tem de amigo meu que vai ver, né, o podcast, pode falar. Que senta lá e Deus começa a descer e lágrima desce, tem confissão Aleluia. de pecado, tem tudo ali. Tudo. Caramba. Tudo, gente, Ah, tudo. só por causa dessa eu vou fazer a boa. Se nesse dia eu conseguir ir lá, sentar na sua mesa, eu vou fazer a boa pagar pizza pra nós. Pode dar glória. Tá registrado, tá registrado. Totalmente improvável. É assim, Não gravado. duvide certo. do canal de bênção de Deus. Não duvide. Improvável. É risada. Aí a risada Aê, está consegui! vindo. Está vindo ela. Eu amo, é esses que dá certo. Esses rolês prováveis que dá certo. Mas gente, a mesa pra mim é isso, Jadiel. Tem um significado profundo, sabe? De servir, de amor. Eu tô percebendo, né, pelas perguntas que a gente está fazendo, que você vai contando, que você é uma pessoa que aprende muito com Deus, né? Queria te fazer uma pergunta em cima disso, que é o seguinte. Muitos jovens, né, que estão na igreja, às vezes estão passando por traumas, às vezes pela própria depressão, às vezes por doenças psicossomáticas que a gente sabe que tem, né, que é negligenciado, mas existe. Problemas com a família, com os próprios pais, com elas mesmas, né? Você acha que hoje está sendo muito romantizado essa questão de ser crente? Do tipo, é bonito, se vestir bonito, tem uma voz bonita, mas está sendo muito romantizado hoje em dia que a gente só vê vídeos bonitos. O que eu tenho percebido, né? Quando eu ligo o YouTube, até falo pro Jadiel. Falo, Jadiel, isso é um show? Porque todas as vezes que eu vejo um vídeo de crente é sempre mostrando o lado glamuroso, né? Parecendo que realmente está sendo romantizado, né? Muitas questões. Quando deveria estar sendo falado dessas questões. Do jovem na igreja se tratando, Exato. não só espiritualmente, mas mentalmente. Né? Você acha que está sendo realmente? Tá sendo muito romantizado, gente. Muito. E não está sendo falado o verdadeiro evangelho, Cris. Porque o verdadeiro evangelho, o que é? Eu perder a minha vida para eu salvar a minha vida. Sim. É eu renunciar para eu ganhar a minha salvação. E hoje não está tendo isso. Não está tendo. O que está numa crescente hoje a respeito de coaching. Não sei se vocês têm acompanhado, né? Com certeza. Sim. As igrejas de parede preta. Sim, sim. Que bate... Gente, é um absurdo. Porque quando a gente fala da fase da juventude à luz da Bíblia, vamos Sim. falar da juventude à luz da Bíblia. De quem que a gente lembra? Daniel, que foi lançado na Cova dos Leões. Ninguém quer isso. É. A gente quer a posição de Daniel, mas a gente não quer a prova de Daniel.
Olha. A gente quer a honra de Daniel, mas a gente não quer o nível de provação de Daniel. Olha. O nível de prova. É que naquele caso, é fácil dizer que você é evangélico, mas você se posiciona como um? Você se posiciona como um cristão, um jovem cristão? Exato. Essa que é a real questão. É. Porque é que, como você falou mesmo, Daniel na cova dos leões. Todo mundo quer estar na posição dele, mas ninguém passa pelo mesmo processo. Exato. A questão real é se realmente estamos no processo de renunciar a nós mesmos a cada dia, mesmo sendo cristãos. Verdade. É isso que mais pauta hoje em dia. É por isso que está sendo tão romantizado. Porque não sabemos o real significado do que é ser evangélico, do que é ser cristão. Exatamente. Está sendo demais, Cris. Muito romantizado e assim, não estão trazendo a Bíblia à luz da Bíblia. Uhum. A palavra à luz da palavra. Não tem mais isso. Uhum. A gente não vê. Eu gostei muito que o líder, o Clayton, ele me deu o tema a respeito de renúncia. Se tivesse mais tempo, eu ia mais fundo. Falando de renúncia. Eu dei só uma pincelada assim. Mas eu ia mais. É muito bom. Isso não tem mais hoje. Culto com tema renúncia? Uhum. Onde tem? Difícil. Me fala. Onde tem um congresso com tema de renúncia? Janaguaia tem. Gente, teve Já- um- Aqui Janaguaia tem. tem. Pode vir. Aqui. Tem. Você tá entendendo? Então, assim, tá algo muito difícil. O que é comum hoje? Né? Eu fui pregar esses dias numa igreja e o tema me chamou a atenção, né? Quinta do romper. Amém, mas romper o quê? Né? Então, assim, não tem mais Sim. esses temas a fundo. Não tá. Então, tá sendo muito romantizada toda essa questão, o evangelho fácil. Você comentou, só voltando um pouquinho antes, referente sobre a pregação de hoje, que foi a esterilização. Nesse processo de renúncia que nós, como cristãos, temos todo santo dia, até mesmo oramos a Deus para que Ele possa nos dar a resposta daquilo que nós estamos buscando a Ele. Aí você falou referente sobre interpretar os sinais que Deus dá pra gente. Sim. Só que como é que a gente consegue ter a diferença do que é sinal ou não é? Porque muitas vezes nós achamos que tal coisa é um sinal daquilo que a gente orou, só que na verdade não é. Pode ser algo emocional nosso, tipo assim, ansioso para que aquilo lá aconteça logo. Nossa, eu amei essa pergunta. Amei. Parabéns. Deus abençoe. Aí, ó. Porque, palmas e palmas. Gostei. Como que eu entendo que algo é um sinal da parte de Deus e não daquilo que eu estou sentindo? Pela frequência que isso está acontecendo. Entendi. Peraí. Está acontecendo muito, com muita frequência, eu entendo que tem algo por trás disso. Agora, acontece periodicamente, eu vejo que não é um sinal de Deus. Na questão da minha mudança da casa, aconteceu com muita frequência. Muita frequência. Os presentes, as coisas que iam chegando, os conselhos que as pessoas me davam. E isso aqui eu estou falando a respeito de uma conquista, né, pessoal. Sim. Mas a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Um tema bom da gente falar, já que é para o podcast Cristão para Jovem, Sim. relacionamento. Aham. Como eu sei que um relacionamento é da vontade de Deus? Um profeta pode vir até mim e falar? Pode. Deus pode falar. Eu acho difícil? Eu acho. Eu também Eu acho. difícil e eu sou contra isso. Ai, tô orando para namorar. E os sinais? Você não tá vendo tanto de sinal? Entende? Já teve aqueles casos, tipo assim, profetas conhecer o casal e meio que querer simular, dizendo que aquele casal vai se Aí casar um depois vai dia. e termina. Exatamente. Aí culpa o profeta. Então, Sabe? Então, assim, é pela frequência. Como eu sei? É pela frequência. sim. Está acontecendo muito. Deus está, sabe? Tendo muitas situações, então eu vou entender. Não, Deus já está me dando um aval para eu ir, para eu fazer. Entende? Entendi. É pela frequência. Você vai lembrar disso. Aí, Vocês também. Ó, já recebeu aí, ó. Recebeu. estamos na mesa e recebeu. Ele recebeu. Igual na casa. Ele recebeu, só que tem vezes, né? Desculpa. Não, de te boa. cortar. Que a gente confunde os sinais de Deus, por quê? A nossa mente está falando uma coisa, mas o nosso Nosso coração. espírito, o Senhor, ele está tentando Isso. nos comunicar outra. Sim. E aí a gente entra no embate interior, numa Aham. guerra, no conflito interior. Na minha mente faz sentido. Sim. É isso. Vou pra cima. Só que lá dentro tem alguma coisinha me incomodando, sabe? Sim. E aí a gente precisa ter esse discernimento. Por isso, que Pra vem entender. por isso que vem aquela questão que Deus não está na dúvida. Exato. Deus não trabalha na dúvida. Então, quando nós realmente aprendemos isso,
no nosso cotidiano e também na nossa influência com intimidade ao Senhor, na demonstração de sinais, aí realmente nós vamos ver quando realmente não há dúvidas naquilo que verdade. estamos orando. Olha o Sinais, Mateus. maravilhosa. Ele vai ser promovido a professor da BD. De novo, tá de parabéns. Christian vai perder o cargo. Pode passar a liderança? Não. Pode ficar à vontade. Tranquilo. Eu gosto da sua aula porque eu gero polêmicas junto com o Jadiel. E o meu maior prazer é isso. Ó, Stephanie, vou lançar a última pergunta, pode ser? Bora. De boa. Eu fiquei sabendo, né, que além dessas todas as tarefas que você faz, você tem um projeto aí de jejum com o pessoal jovem, né? Isso, tem toda idade. Toda idade. Tem toda idade lá, E mas aí- o maior público é jovem. Jovem, né? E aí, eu fiquei sabendo, através do Jason, do Jadiel, que você leu o livro, né, o mesmo livro que eu estou lendo, até oriento o pessoal, se quiser ler um bom livro aí, A Cultura do Jejum. Né? Você leu? Não li não, Não? esse não. Ah, então você mentiu, Eu li o... Jason. Ele mentiu. Tá sendo descarado mentiu. aqui, ó. Eu Você li mentiu. O Poder Eita. Secreto do Jejum e da Oração. Que é da Ah. Valnice? Não, não é da Não? Vanice. O nome dele é um nome difícil de falar. É Machel, uma coisa assim. Ah, o Marcel, Línguas que é o estranhas. doutor. Inclusive, ele é o doutor do Luciano Subirá. Olha. Né? E aí eu tô lendo esse livro, né? Apesar de você não ter lido, mas ele fala muito da cultura perdida do jejum. Como que você enxerga, você que está à frente, né? Que você vê os jovens fazendo jejum? É frequente mesmo esse pessoal faz o jejum? Como é que tá? Tá se perdendo essa cultura? Tá se perdendo essa cultura. Se a gente não ficar em cima, o povo não vai, não. É. O grupo tem umas 87 pessoas. Mas dessas 87, Expôs, tá? Expôs. eu acho que é uns 30% ali. 30%. Que tá firme, assim, no propósito, né? É. Com a gente. Deus colocou isso no meu coração faz tempo já. Antes de eu me mudar, eu tive um sonho que eu levantava um exército de pessoas para orar. Olha. E aí, quando eu me mudei, a gente começou a sala de oração com 4 pessoas. Uhum. A gente fez uma campanha de 4 cestas. Na última, tinha 34 pessoas lá em casa. Olha. Olha aí, eu diria Ezequiel, mas é Stephanie. E aí, eu entendi. Eu falei, não, tá na hora de eu trabalhar essa parte espiritual Uhum. no pessoal. Porque tem se perdido isso. Como é que eu quero viver uma vida de poder de Deus? Como é que eu quero, sabe, ter revelações do céu, ter um discernimento da palavra, se eu não tenho a prática do jejum? Né? Verdade. Isso, o pessoal tem perdido isso. Sim. Tem perdido muito. E, assim, é muito bom a questão dos livros do jejum, porque ensinam o jejum como uma parte espiritual, mas também como uma parte da saúde, né? Sim, sim. É muito bom. Se você quiser compartilhar também a respeito do Luciano, ele deve falar a respeito Ele fala. disso, né? Ele fala porque ele usa como base, né, o médico que ele se tratou, que acompanhou ele no processo de jejum, porque ele conta no livro que fez 4 jejuns de 40 dias Olha aí. durante um ano. Caramba. E aí, muitas vezes as pessoas se enganam pensando que é de qualquer forma, Não é. mas você precisa de um acompanhamento. Isso. E os benefícios que o jejum traz são aquém do que a gente conhece, né? Uhum. São muito, Sim. porque muitos pesquisadores falam disso, né? Que o jejum ele não é feito só pelo pessoal da igreja, né? O pessoal que quer se cuidar da saúde. Então, além da saúde espiritual, tem a saúde corporal, Exato. né? Então, eu até indico o pessoal, se quiser ler esse livro, tem da Valnice Milhomens, tem esse livro que você leu. E eu perguntei isso porque eu tô vendo que tá muito evidente, né, que o jejum ele não é mais uma prática, ele é o que a gente ouve falar. Exato. Né? E o pessoal é emocionado. Isso. Sim. Eu vou começar fazendo 21 dias de jejum. Não vai. Não vai. Não vai. vai. E eu ensino isso. Você não tem o costume? Começa fazendo 4 horas de 4 jejum. horinhas. Por quê? É o recomendado. Uhum. Porque uma pausa entre refeições é 3 horas, né? Aham. A gente tem que comer de 3 em 3 horas. Então, se eu faço um jejum de 3 horas, não é um jejum. Não é jejum. Não é? Ah, gente, pelo amor de Deus. Não é um jejum, é uma pausa entre merendas. Exatamente. Né? Então, eu recomendo, pessoal, se você não tem o costume, começa fazendo 4 horas. É. E aí você determina se vai ser parcial, se vai ser total, porque tem uma diferença, Tem. né? Ah, Stephanie, eu não tenho costume, faz o parcial, Uhum. entendeu? Tira alimentos
tira os alimentos e toma água. Uhum. Eu falo isso pro pessoal, para começar aos poucos. Não faz campanha de 21 dias, meu Não amor. faz. Não faz. Não vai cumprir, Faz não um vai dia. cumprir. Isso, você vai quebrar. Vai quebrar. Começa fazendo uma vez na semana. Vê, faz um teste. Na semana seguinte, faz 2 dias, faz segunda e terça, 4 horinhas. Na outra semana, faz 5 horinhas. E vai aumentando. É gradativo. É. Eu costumo falar isso. Que o jejum é gradativo. Você não vai começar fazendo um dia inteiro. Uhum. Não vai. Vocês já tiveram essa experiência de Já. fazer Já. um dia inteiro? Sim, Eu já fiz já o dia fiz. inteiro, já. 3 dias, já fez? Não fiz 3 dias. Não? fiz Não. 3 dias. Mas não sei como que é, mas um dia inteiro é tenso. É tenso. Nossa, É cara. tenso. Teve uma vez que eu fiz com um amigo meu da igreja, antes de eu ir aqui para Debrais. Todo dia depois da EBD, né, a gente jejuava durante a aula e depois. A gente não comia nada. Nossas mães achavam que a gente estava doente. Meu Deus. Mas a gente tinha esse incentivo do quê? Pra gente não se concentrar na fome ou na sede, a gente tentava o quê? Competir um com o outro. Dizendo, tipo assim, vamos ver quem consegue terminar a interpretação desse tal texto que a gente está lendo aqui agora Boa. primeiro. A gente conseguia. E uma coisa que a gente entendia bastante também é o quê? Galera, hoje em dia é bastante retratado sobre isso. Não existe um tipo de jejum. Existem outros tipos específicos para cada área determinada. Então é sempre bom você pesquisar também. Não adianta você ir para o extremo se você não é frequente. Verdade. Se você não é Falou frequente, não Verdade. vai com tudo. Então, é que nem a nossa pré-leitora aqui, a nossa entrevistada, explicou. Vai aos poucos, vai aos pouquinhos. Eu mesmo, quando eu consigo, eu começo o quê? Depois que eu acordar, começo o jejum e só entrego na hora do meu almoço. Cara, é muito interessante porque, tipo assim, só sabe quem fez o jejum, os benefícios, assim. Não é imediato. Não é Sim. imediato, pessoal. É. Às vezes vem depois de 3 dias. Não é igual o Daniel. O Daniel não foi na hora, né? Exato. O anjo visitou ele depois. E, às vezes, a gente se confunde, né, com esses benefícios, porque a gente quer tanto, e a gente não começa a ver, igual você falou na pregação. A gente não enxerga os sinais. E aí, só quem fez sabe os benefícios. Porque o que você ganha é muito diferente. O pessoal lá na empresa trabalha com energia solar, né? Sou do time de engenharia lá. Tem que respeitar, tá? Tem que respeitar. E aí, o pessoal abriu essa vaga, né, para o time de engenharia. E eu tinha só 6 meses na empresa. O pessoal tudo com 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí, eu passei. E aí, todo mundo me perguntou, Christian, por quê? O que você falou pro líder? O que você falou pro chefe? Aí eu falei, cara, eu não falei nada. Eu jejuei. Tá vendo? E aí depois, recentemente Coisa agora, forte. eu fiz um webinar, que é um programa ao vivo para o Brasil inteiro, apresentando os produtos, né? Falei Tem que pro respeitar. Jadiel e pro Jameson. E eu tava muito nervoso, porque é pro Brasil todo. E aí eu me saí muito bem. Mas tão bem que, assim, eu recebi muitos elogios. E aí o pessoal falou, como é que é? Você já fez alguns? Eu falei, não, eu jejuei. Eu jejuo, eu sou crente. Eu tenho essa prática. Glória a Deus. Então, eu entrei no meu trabalho por causa do jejum. Eu consegui uma posição maior por causa do jejum. Eu consigo, as conquistas que eu tenho durante o meu trabalho é com o jejum. O jejum te faz acessar Acessar. patentes espirituais, mas seculares também. Exatamente. Oxi, que foi o que aconteceu com o Daniel, né? Ele alcançou um nível de sabedoria, ele alcançou uma patente espiritual nova, Exatamente. mas ele também alcançou uma posição secular. Exatamente. Porque o Senhor elevou ele. Então eu vejo isso. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Quem entende isso, entendeu a vida. É isso. Fica a dica, então, vocês, pessoal, dessa prática, né, que está se perdendo. A Stephanie já falou um pouco aqui dessa prática também que ela faz. E fica a dica, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui, tá bom? Porque senão as horas vão se avançando sem a gente ver. E a gente vai anunciar algumas coisas, né, que você faz para você Amém. divulgar. Enfim, sua hora agora. Sim, pode deixar. Gente, eu tenho um projeto chamado Mentoria de Desenvolvimento Espiritual. Olha, E na mentoria a gente trabalha o desenvolvimento espiritual da pessoa. Tanto que na última o tema foi jejum. olha. A gente discorreu sobre jejum, sobre cura interior. Só que nessa eu tenho uma agora que vai ser sábado, dia 29 de março. Vai começar às 2h30 da tarde e terminar às 5h30 da tarde, aqui em Santo André, na Vila Palmares. Estão convidados, Tá no nome convidado de aí, Jesus. Deixa eu colocar aqui minha No nome agenda de rapidão. Jesus. Deixa eu garantir É meu isso aí. lugar, calma lá. No nome de Jesus. E aí, na mentoria, o que a gente trabalha? Toda a parte espiritual, né, da pessoa.
Nessa de agora, a gente vai tratar assuntos um pouco polêmicos, viu? Ih, polêmica? Polêmicos. Ih, tratou assunto sério. E Conquista agora? de territórios, né? Porque tem territórios físicos, mas também espirituais que a gente tem Exatamente. que conquistar. E a gente vê isso na Bíblia. Daniel também. Meu Deus, Daniel se enquadra em tudo. Meu Deus, Daniel, a gente se enquadra em tudo. Vamos lá. A gente vai tratar esses assuntos, conquista de territórios, né? A gente vai ensinar como conquistar um território físico, mas também espiritual. Acessos espirituais, esse é o mais polêmico. O que Acessos são espirituais? acessos espirituais? Brechas, legalidades. Boa. Vai ser polêmico. Possíveis A gente vai portais. trabalhar isso, batalha espiritual, uma introdução. A gente traz uma introdução de batalha espiritual, né? Do mundo espiritual. Então, quero convidar vocês que querem participar. Aí, Boa. pessoal. Dia 29, sábado, 2h30 da tarde, vai ser uma bênção. E assim, Vai. é uma tarde de aprendizagem, sim, de chaves espirituais, mas também de poder, Isso aí. de Glória a Deus, revestimento, vai né? sim. A última foi uma bênção. Uma bênção, e essa vai ser melhor ainda. Eu creio. Boa. E aí a gente disponibiliza um material digital pro pessoal, né? Tem uma pausa também pro coffee. É uma bênção. Você sai de lá, assim, renovado. E vou divulgar também as semijoias, né? Que eu tô vendendo. Dorcas Semijoias. Segue lá no Instagram, tá bom? Pra mulherada. Aí, E pessoal. os homens que são... Isso, ó, inclusive, eu amo. Tá ali falando Temos tudo. produtores aqui. Temos produtores Temos aqui, produtores. abençoado. Eu tô aqui, ó, de Dorcas Semijoia, ó, brinco, colar, tem tudo lá, pulseira. Maravilha. A pulseira também é de lá. Então a Thalita vai comprar. Ela vai. Ela vai. Quando ela for lá na sala de oração, ela vai ver o mostruário. Sigam lá, no nome de Jesus. E eu... Não, as trupas não vou falar, não. As trupas são boas São também, boas. gente. Qualidade, mas qualidade. Isso. E é isso. Estão convidados a me seguir no Instagram, na Dorcas, na sala de Dorcas. oração, na mentoria, em tudo. Isso aí, pessoal. Glória a Deus. Tudo, Aí. tudo. É, pra acompanhar o Instagram é Stephanie Caroline. Miss, tem o Miss, né? isso. Não esqueça. Aí, a gente tentou e no finalzinho foi. Aí, Não, gente, era mas isso que a sabe gente por tava quê querendo. que eu coloquei o Miss? Porque eu não me enxergava como missionária. E eu falei assim, não, eu preciso me empoderar do meu chamado. Aí, ó. Tem que. Não Posicionar, né? Me posicionar. E eu falei, não, vai começar no Instagram. Aí eu Boa. coloquei. Para de rir. É miss.Stephanie Caroline. Aí, pessoal. Sigam lá. Já Eu sigo fica- de volta? Siga de volta? Sigo. Então, pessoal, já fica esperto aí, tá bom? Ela segue mesmo, tá? O Sigo. pessoal falou aqui da produção, tá? Então, pessoal, eu já vou encerrando, tá bom? Infelizmente, a gente queria que fosse mais o tempo, mas já são 4 horas da manhã, mentira. Já Nossa, são... cê é louco. Aí as horas se avançam, mas a gente vai marcar pra você vir de novo, você topa? Eu venho, topo, Topa? super topo. Legal. A gente tá fazendo o Podcrente, a gente tá no 8º episódio, Zulu? 8º episódio, né? Por aí. A gente tá avançando aí, o pessoal tá vendo bastante, tá ficando famoso. Se preparem pra... Cadê o... Se preparem que o tempo de ser famoso tá chegando. Eu creio. Mas então, pessoal, muito obrigado, tá? Pela audiência. Eu quero agradecer a Stephanie, principalmente. Jadiel, muito obrigado por participar. Matheus, muito obrigado. Nada. Pessoal, continua assistindo, acessando o nosso Instagram, né, do Coral Jovem Ágape, e também, se quiser, a Debrais Jardim Araguaia. Tá Não certo? se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Isso aí, Dar pessoal. o like e ativar o sininho para ficar Principal. por dentro de novos vídeos que virão. Isso Fechou? aí. Fechou, galera? Então é isso. Tchau, tchau. Deus abençoe Deus a todos. abençoe. Amém. Uhul!